Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nós iremos dar continuidade a esse conteúdo lutas. Já dei várias aulas de lutas para vocês. Já fiz a diferenciação entre lutas e artes marciais, lutas de combate, autodefesa. Já trouxe algumas classificações das lutas, lutas internacionais, lutas nacionais, lutas indígenas. E hoje nós iremos entrar num tema bem legal aqui relacionado às lutas, que é o quê? A luta e a violência social. Hoje nós iremos entender, vocês irão compreender que a luta não está diretamente ligada à violência. As pessoas imaginam, as pessoas julgam, existe um certo preconceito em relação àquele indivíduo que é lutador, aquele indivíduo que pratica a luta. E hoje vocês irão entender que a luta não está relacionada a alguns fatos que acontecem na nossa sociedade. A questão das violências. Eu irei trazer alguns dados que vocês irão comparar, que algumas práticas corporais, alguns esportes mesmos, são mais violentos até do que a própria luta. Eu vou trazer um contexto bem bacana aqui para vocês e vocês vão passar a entender o que eu estou falando para vocês. Então, as lutas na BNCC, as lutas e as artes marciais, a esportivização das lutas, violência, a diferença entre luta e arte marcial e briga. A luta é violenta? Uma pergunta que eu vou fazer para vocês e nós iremos analisar aqui e respondê-la. Estudo sobre lutas, gráfico de atletas, alguns dados da NFL, vou trazer uma modalidade aqui para nós compararmos e trouxe aqui algumas questões para nós resolvermos aqui. Então vamos lá. As lutas segundo a BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular. O que ela diz? Focaliza as disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Então, isso é o que a nossa BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular, diz relacionado às lutas. Então, circulei aqui para vocês, ó, técnicas, táticas e estratégias específicas para o quê? Para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço. Percebam que nesse conceito aqui, em momento algum, aparece uma palavra como agredir, como violentar, como machucar o indivíduo. Não, as lutas existem as suas técnicas, existem as suas regras, e essas regras elas devem ser respeitadas. Por exemplo, um indivíduo que vai participar de um campeonato de jiu-jitsu. Lá existem as regras dessa modalidade, existem as regras da competição. Vocês já estudaram aqui comigo que o jiu-jitsu, quanto à sua ação motora, ela se classifica como uma luta de domínio. O que significa isso? É você imobilizar, é você controlar, é você através de técnicas de alavancas, de torções, até de estrangulamentos, você ter controle sobre o adversário. Em momento algum você pode o quê? Você pode golpear com socos, com chutes, com pontapés o adversário. E as regras, elas funcionam para quê? Elas devem ser respeitadas por quê? Porque existe um limite. Qual o limite? Que deve ser respeitada a integridade física do atleta. Então, conseguem compreender? As lutas são aplicadas algumas técnicas, hora de desequilíbrio, hora de imobilização, hora de exclusão, mas
que essas regras elas existem para proteger a integridade física do atleta. Então, lutas e artes marciais. Vou mais uma vez trazer aqui, nós vamos conceituar aqui e diferenciar esses dois termos. As lutas e as artes marciais apresentam em suas origens características atribuídas à sobrevivência, ao exercício físico, ao treinamento militar, à defesa e ao ataque pessoal, além das implicações das tradições culturais, religiosas e filosóficas. Então, na origem, vocês já estudaram comigo que na origem das lutas e as artes marciais, elas visavam o quê? A sobrevivência. Que eu já falei para vocês, que em determinado momento da história, na pré-história, o homem ele precisava caçar para sobreviver. O homem ele precisava usar técnicas, algumas técnicas para se defender de determinado predador. Então, assim, de forma inconsciente, a luta surgiu. E depois ela foi sendo aprendida, foram existindo novas técnicas e o homem ele foi aprimorando essas técnicas por questões de guerra, para as guerras que existiam entre os povos. Está aqui, ó, para o treinamento militar, a defesa pessoal, além das explicações tradicionais das culturas religiosas e filosóficas. Aí a arte marcial, faço questão de colocar aqui uma imagem de um sensei, por exemplo. A arte marcial, ela não é apenas o lutar. A arte marcial, existe uma série de valores que são ensinados ali aos alunos, aquele praticante de determinada luta. Além do aprendizado das técnicas daquela luta, por exemplo. Mas aí ele vai aprender, ele vai se autoconhecer, ele vai ter ética, ele vai ter respeito ao próximo, ele vai entender o que é uma hierarquia, o que é uma disciplina, o que é o indivíduo ser focado. Então, tudo isso está relacionado às artes marciais. Não é apenas o ensinamento de uma técnica de determinada luta. Já a luta, eu já mostrei para vocês, está aqui, ó, duas judocas praticando aqui a sua modalidade esportiva, no caso a luta, o judô. Tá aqui. Nesse momento aqui, vocês já estudaram o que está acontecendo uma luta. A luta caracteriza-se por quê? Por ser o combate em si. O momento em que está acontecendo a luta. Aqui está havendo uma competição, porque a luta já sofreu um processo de esportivização no decorrer do seu tempo, né? Do tempo, vocês já estudaram isso. Elas estão praticando a luta, mas aqui também tem a arte marcial. Existem os ensinamentos das artes marciais. O respeito ao adversário, por exemplo. Então, falo para vocês que a luta ela sofreu esse processo de esportivização. As lutas e as artes marciais são formas de combate e, ao mesmo tempo, são desenvolvidas como esportes atualmente. Porém, existem certas diferenças e peculiaridades em cada prática em que é preciso prestar atenção. Então, mais uma vez, eu volto à historicidade das lutas. As lutas iniciou ali como um processo de sobrevivência, depois o homem começou a aprender algumas técnicas por questões de guerra, essas situações, e hoje ela sofre um processo de esportivização. Está aqui, ó, os homens guerreando, e está aqui, por exemplo, dois atletas aqui com seus cinturões do UFC. Todos vocês já ouviram falar de UFC, que é o MMA. Existe aí, a mídia cobre bastante esses eventos, muito esses esportes. Nós temos atletas de nome que já passaram aqui pelo UFC, Anderson Silva, José Aldo, Cris Cyborg, tem vários atletas aí brasileiros. Então, o que era como forma de combate anteriormente, na atualidade é um esporte, é considerado um esporte. Sofreu esse processo de esportivização. O que seria então violência? Pronto. Falei para vocês das lutas e das artes marciais. Vamos entrar agora aqui no conceito de violência, para nós podermos conceituar a nossa aula. É definida pela Organização Mundial da Saúde como o uso intencional da força física
ou poder ameaçado ou reais contra si mesmo, contra outra pessoa, contra um grupo ou comunidade, que resultem ou tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte ou dano psicológico. Pronto, eu vou circular isso aqui para vocês, ó. Uso intencional de força física ou poder ameaçados reais, que resulta em ferimento, morte ou dano psicológico. Isso aqui, eu já falei na nossa introdução, que não tem muito a ver com as lutas ou com as artes marciais, por exemplo. Falei para vocês que as lutas e as artes marciais sofreram um processo de esportivização? Sim, sofreram. Porém, as regras, elas são rígidas e visam ali a integridade física do atleta, que não é o caso aqui de uma violência, por exemplo. Coloco aqui a imagem, uma briga de torcidas aqui no campo de futebol. Aqui visa ferir, visa machucar, às vezes ocasiona até a morte do indivíduo. Não é a intenção de quem é praticante de luta ou de arte marcial. Então, a diferença entre luta, arte marcial e briga. Eu já mostrei até essa aqui, ó, tá aqui, ó, arte marcial e luta. A luta está dentro da arte marcial. Porém, a arte marcial, ela tem vários princípios que eu já elenquei para vocês, ó, como o respeito, o autoconhecimento, a aprendizagem da técnica. Claro, eu vou fazer uma arte marcial, eu quero aprender aquela técnica, porém vem com outros ensinamentos. Já a luta vem o quê? É o combate em si. Não significa o quê? Aquelas duas imagens que eu mostrei para vocês ainda há pouco. A judoca e o sensei do lado. Está acontecendo o combate em si, porém esse combate ele vem cheio desses valores aqui, ó, do respeito, do autoconhecimento, da aprendizagem da técnica. E é isso aqui, esse combate em si, esse processo de esportivização, que foram criadas as confederações, federações, as regras que visam a integridade física do atleta, os regulamentos, que diferencia de quê? Diferencia de briga. A briga é um ato violento. A briga visa machucar. Na briga tem ódio. Na briga tem um motivo, às vezes nem tem um motivo, mas a briga não existe esse respeito. Essa é uma das principais diferenças. A briga focaliza em quê? Violência. Olha o tema da nossa aula, violência. Então não confundam briga com luta, não confundam briga com arte marcial. Os atletas, quando ele entra no exemplo que eu dei para vocês, no octógono, que é onde acontece ali os combates do UFC, as lutas do UFC, eles não estão ali brigando. Eles estão ali lutando. E são atletas, são lutadores que têm conhecimentos das técnicas, mas também têm esses outros valores aqui, ó. Ali eles querem mostrar quem tem a sua técnica mais apurada, quem é melhor, quem é mais forte. Qual técnica, por exemplo, o MMA, ele surge assim. São diversas artes marciais. E quando o MMA ele foi criado, inclusive foi pelos Gracies aqui, uma família brasileira, ele tinha a ideia de mostrar qual arte marcial era mais eficiente. O jiu-jitsu queria mostrar que o jiu-jitsu ele conseguia neutralizar qualquer ação que viesse de um adversário, de qualquer arte marcial, do karatê, do taekwondo, do muay thai. Então o jiu-jitsu queria mostrar isso. Aí a mesma coisa, a diferença entre luta, arte marcial e briga, mesmo tema. Na briga, não existem regras, tá? É o desentendimento entre as duas pessoas. Sentimento de ódio, aversão e raiva. Os atletas, quando eles sobem, por exemplo, estou dando um exemplo aqui do UFC, que foi o que eu trouxe para vocês. Os atletas, quando eles sobem no octógono ali, às vezes eles são amigos.
treinam na mesma academia, têm o mesmo professor, mas eles às vezes estão os dois ali, são os dois melhores. Então eles vão disputar lá para ver quem é o melhor mesmo de fato. Num combate às vezes não vai resultar isso, né? Mas quem vai ser o dono do cinturão por determinado período. É assim que funciona. Se gostam, se amam, estão juntos, são abraçados. Então não existe aqui, ó, o ódio, a aversão, a raiva, mas vai existir o respeito. Aquilo que eu falei para vocês quando eu dei o conceitozinho de artes marciais. Então vocês conseguem compreender essas diferenças que acontecem entre artes marciais, lutas e violência? Luta é violenta? A pergunta que eu fiz para vocês, ó. Tá aqui a mocinha ali do lado. Sim, não, talvez. Vamos lá. Para que pudéssemos considerar as lutas um esporte violento, deveria haver necessariamente um desses fatores incluídos: intimidação, coação, força empregada contra a vontade, liberdade ou resistência de uma pessoa. Ora, o que ocorre em uma luta não se enquadra em nenhum desses fatores. Opa, professor, não acontece intimidação? Os atletas não se encontram um dia antes na pesagem, existe aquela encarada, um provoca o outro. Aquilo ali faz parte do processo de mídia que acontece, do espetáculo que acontece nessas práticas. Ali faz parte um pouquinho ali de um teatro que acontece entre os atletas, tá? Então, definitivamente, não está incluído intimidação, coação, força empregada contra a vontade, liberdade ou resistência de uma pessoa. Então, a luta, vou perguntar para vocês aqui, depois que eu já falei isso tudo para vocês, a luta ela é violenta? Não, galera, olha o xizinho aqui, ó. A luta ela não é violenta. Então, mais uma vez, vou gritando aqui para vocês, ó. Não, 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 não. Então, não sejamos julgadores, porque a luta ela não é violenta. A arte marcial vem imbricada de todos aqueles outros valores que eu já mostrei para vocês. Estudo sobre lutas. As lutas são preponderantes no ato de refreamento do comportamento de agressividade. E ainda, estudos comprovam que as lutas atuam na formação do caráter das crianças e adolescentes, os tornando perseverantes, com autoestima positiva e altamente seguros de suas capacidades, de vencer sem ter medo de perder. Então percebam bem aqui, ó, refreamento é acalmar o comportamento de agressividade dos adolescentes. As lutas atuam na formação do caráter. Então é totalmente o contrário do que imagina-se. A luta, ela melhora essa formação do caráter do indivíduo. Melhorando o quê? A autoestima positiva, tornando indivíduos mais seguros, vencer sem ter medo de perder. Assim as lutas funcionam. Aí eu trouxe aqui um gráfico, ó. Lutadores do MMA, por exemplo. 1.270 atletas, né? De uma gama de 1.270 atletas, 300 atletas se lesionaram, numa gama de 635 combates. Professor, não é um número alto? Eu vou trazer uma modalidade aqui para que vocês entendam e compreendam. Alguns dados da NFL, que é a Liga de Futebol Americano. Na NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, um jogador profissional sofre entre 1.000 e 1.500 colisões com outros jogadores ao longo de uma única temporada. Em um ano, um atleta ele pega de 1.000 a 1.500 contatos diretos com outro atleta. O que corresponde ao quê? Ó? E algumas dessas colisões com impacto maior que 20G ou mais, força equivalente a de ser atropelado por um carro a 55 km por hora. Então percebam, uma prática corporal, futebol americano, que não está dentro desse componente que é a luta, torna-se mais violenta, mais agressiva a parte física do atleta do que uma própria luta. Porque a luta, na atualidade, é aquele processo de esportivização que sofreu e vai sofrendo constantemente ao decorrer do tempo,
ela visa o quê? Ela visa cada dia mais proteger a integridade física do atleta. Então essas regras, elas são alteradas constantemente. Depende do nível de cada atleta, da graduação de cada atleta. No jiu-jitsu, por exemplo, alguns atletas começam ali, alguns golpes não podem ser dados na fase inicial, somente nas fases mais avançadas. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?